Aqui de volta, último bloco, o programa Vida e Saúde na Rede Século XXI. Obrigado a você de todo o Brasil que nos acompanha. Obrigado, dona Antônia, na cidade de Piraju, aí vibrando com o programa. Um abraço a todos vocês de Piraju, São Paulo, estância turística, lugar lindo e maravilhoso. Aqui, doutora Agrício Crespo conosco. Doutor, vamos para o nosso e-mail. Quem pergunta para a gente aqui é a Soninha Souza, é a Sônia. Alô, Sônia, grande abraço. Olá, boa noite. Comecei a ver o programa agora, muito interessante. Tenho uma dúvida. Ela fala, sou telefonista. Disseram que respirar errado agride a garganta, as cordas vocais. Isto é verdade, doutora Agrício? Pergunta a Sônia. Já bem, Sônia, não dá para separar as coisas, né? A garganta é uma passagem do ar, né, do nariz aos pulmões. Então, a pessoa que respira errado, ela tem um tempo para falar incorreto. Por exemplo, às vezes o normal é você puxar o ar e depois começar a falar com esse ar que você tem. Tem gente que faz o contrário, primeiro respira, solta tudo e aí começa a falar, com aquela reservinha que sobrou nos pulmões. Isso é uma maneira, um exemplo de como respirar errado afeta a sua voz e a sua garganta. Doutor, a Luciana, aqui ela é de Currais Novos, Rio Grande do Norte, nosso grande abraço aqui. Ela está vendo o programa e está falando que está ótimo. A mãe dela, a dona Terezinha, sempre teve aftas. De novo as aftas aqui. E no mês passado ela teve uma crise em que tinha aftas da garganta. Ela não conseguia nem tomar água. Procuramos médico, falou que poderia ter sido problema de estômago e por isso ter ocasionado pelo uso contínuo de medicamentos. E ela pergunta para o senhor, tendo em vista que ela é diabética e hipertensa, o que será que aconteceu, doutor? Olha, o médico que examinou atribuiu ao uso de medicamentos. E normalmente o medicamento que faz isso são os anti-inflamatórios. É por isso que a gente não indica anti-inflamatório à torta e à direita, né? Usa-se um analgésico. Anti-inflamatório tem indicação mais específica. E realmente ela pode ter feito uma reação a drogas, que a gente chama, que é o caso anti-inflamatório, e ter tido essa estomatite, né, como reação à droga. Mas que depois que você retira a droga, ela tende a desaparecer espontaneamente e não vai se repetir, se você não voltar a tomar esse remédio. Maria José Alves Soares, do Piauí, um grande abraço a você do Piauí, Oeiras, a cidade, ela tem sinusite. Quem tem sinusite, procura qual médico para se tratar, doutor? Quem tem sinusite procura o otorrinolaringologista, que é o médico que cuida do ouvido, nariz e garganta. Maria Selma Alves Felipe, de Fundão, Espírito Santo, nosso grande abraço. O senhor está rodando o Brasil hoje, né? Aqui. A neta tem a voz bem rouca e baixa. E volta e meia, como diz aqui, tem crises e dificuldades para falar, falta de ar. O que pode se fazer? O que é isso, doutor? É absolutamente indicativo de que existe alguma coisa errada na formação das cordas vocais da neta, né? Não é normal uma criança ter voz baixa e voz rouca. Esta criança precisa imediatamente procurar um otorrinolaringologista, que é o especialista da área. Ele vai novamente aqui, eu repito, passar aquele fiozinho com a luz que filma as cordas vocais. Ela deve ter tido, talvez até de nascimento, alguma pequena alteração que possa ser tratada cirurgicamente e ficar boa. Não é normal, tem que procurar o especialista. Doutor, aqui a cidade é Paripiranga, Bahia. Nosso grande abraço. Quem pergunta é o Claudinan Lucas N. Ribeiro. Ele gostaria de saber por que ele expeliu uma massa de mau cheiro pela garganta. Isto é muito comum e a gente chama isso de cásium. A garganta, né, fazem parte da garganta as amígdalas. E as amígdalas parecem esponjas, né? E essas esponjas têm criptas e às vezes a descamação da superfície, junto com restos de alimento, com a fermentação por bactérias, elas produzem uma massa branca que parece a ponta de um grão de arroz, que de vez em quando escapa espontaneamente com um cheiro muito forte. Isso é muito comum, chama cásium, se for o que eu estou pensando, veja bem, eu não examinei, hein, Júnior? Eu não estou aí para ver. Mas baseado na informação e no que acontece com frequência. E quem tem isso costuma ter com frequência o cásium. E o tratamento às vezes passa pela eliminação da amígdala, se o cásium for muito frequente. Se não, tem que ir convivendo com isso e de vez em quando vai lá com a pontinha e retira.
mecanicamente. Doutora Maria de Lourdes Gonçalves Torres, para registrar aqui de Juazeiro do Norte, Ceará, nosso grande abraço. Aí, ela mais uma vez a pergunta se a rinite tem cura e qual o melhor medicamento. Está respondido já. Já está respondido. Tá, um grande abraço a vocês. A Maria da Conceição Rodrigues Petolê de Sumaré, São Paulo, tem uma infecção na garganta com muitas secreções a cada 2 a 3 meses. O que pode ser? Quais os cuidados que deve tomar? É a pergunta da Maria da Conceição de Sumaré, São Paulo. Veja bem, Maria Conceição, se você tem dores de garganta frequente com secreção, são muitas as causas disso, né? E você pode ter um processo infeccioso que se repita, né? Não é muito comum isso em adultos, mas adultos podem ter. Se for assim, você deverá ser tratada talvez cirurgicamente pelo seu médico. Mas outras coisas podem acontecer. Por exemplo, você pode ter um refluxo, enfim. Não fica muito bem, viu, Júnior? A gente fazer consulta assim, sem examinar a pessoa. Então, parece que eu estou me repetindo toda hora quando eu falo procure o médico, procure o médico. É que aqui, infelizmente, a gente tem que ter uma ideia a partir de uma descrição, mas com os olhos do profissional é diferente. O médico vai te ouvir, vai te examinar, vai pôr a mão e ele vai ter uma impressão muito boa para te tratar. Mas, em resumo, isso não é normal e você pode ficar boa disso. Doutor, aqui a pergunta é da Daniele de Joinville, Santa Catarina, um belo lugar. Um abraço a todos de Joinville, Santa Catarina. Ela tem uma tia que está com nódulos na garganta e caroço na gengiva e a voz rouca. A garganta dói. O que pode ser, doutor? Eu não sei o que sua tia tem, porque tantas coisas podem dar um nódulo na garganta, a gengiva alterada, a voz rouca. Eu só sei uma coisa, sua tia precisa ir ao médico já. Porque as 3 situações podem ser graves, né? E você está perdendo a oportunidade de fazer um diagnóstico rápido, precoce. Às vezes as coisas podem ser simples, mas às vezes não. Então nós não podemos confiar só no tempo e na sorte. Tem que procurar o médico, fazer um exame físico e tratar isso aí. Vamos agora para o Rio Grande do Sul. Quem pergunta é Darcy Antônio de Guimarães. Obrigado, a cidade é Carazinho. Grande abraço a todos vocês do Rio Grande do Sul. Quando ele era mais novo, diz aqui o Darcy, tinha a voz mais clara. E de tempo para cá começou a ficar rouco. Toda manhã tem secreção. Isto é normal? Não, Darcy, não é normal. Primeira pergunta, você fuma? Você tem o hábito de tomar chimarrão com grande frequência? Tudo isso pode estar agredindo as suas cordas vocais. Mas um adulto, né, que começa a apresentar rouquidão, coisa que não tinha antes, é aquela luz amarela que eu lhe disse há pouco tempo. Se isso dura mais que 15 dias, hora de marcar uma consulta e não jogar fora a chance de fazer um diagnóstico precoce, inicial. Doutor, o tempo está estourado aqui, mas mais uma aqui. É de São Joaquim, Santa Catarina. É a Terezinha Sabre Melo. Ela tem mau hálito, diz aqui. Tem mau hálito, principalmente à noite. O que pode ser isso? Seria refluxo? Pode ser refluxo, mas podem ser tantas outras coisas que tem que realmente procurar um especialista. E nós teremos uma campanha com a Sandy, né? A cantora Sandy, que vai falar para o Brasil todo esse ano sobre o Dia Mundial da Voz, no dia 16 de abril. E isso vai mostrar à população brasileira da importância imensa que nós temos de cuidar da voz. Prestem atenção no dia 16 de abril com a Sandy e todos saberão muito mais sobre esse assunto. Quero aqui agradecer muito a presença simpático, conhecedor, doutor Agrício Crespo, otorrinolaringologista. Na tela está o telefone que você pode entrar em contato. Doutor Agrício, muito obrigado pela participação, pela boa vontade, pelo cuidado que teve com cada resposta, em cada uma das pessoas que aqui procurou. Muito obrigado mesmo. Eu é que agradeço, muito obrigado por isso, porque essa é a nossa profissão, né? De realmente tentar ajudar as pessoas que moram longe, que estão distantes, que às vezes uma pergunta muito simples, muito elementar, para ela pode fazer a diferença. Doutor Agrício, muitas perguntas foram respondidas, mas também um bom tanto ficou sem resposta. Eu, nesse momento, agora, vou levá-los todos comigo para rezar, para colocar diante do Senhor, que é o médico dos médicos, aquele que tudo é possível, e nesse momento convido você, sua família, todos os que participaram, para estar conosco aqui, dirigindo no programa Vida e Saúde, nesse canto, e já convidando para o próximo programa também, na próxima segunda-feira, que estaremos falando sobre depressão e queremos que você esteja conosco. Mas nesse cantinho aqui, programa Vida e Saúde, que tem como patrono São Peregrino, protetor contra os males do câncer, buscando a presença do nosso Senhor.
Jesus, por intercessão de Nossa Senhora, São Peregrino, Jesus misericordioso, nós que sabemos que o Senhor disse e tem falado tanto da oração chegar até vós. Precisamos que usar nossa voz, nossa garganta. Portanto, meu Deus, quantas pessoas nesse exato momento buscam a Tua presença para aliviar o seu sofrimento, usando a inteligência e a sabedoria, a ciência da medicina, de buscar os recursos que aqui estão, nós também rogamos ao Senhor, ao Deus do impossível, que possa estar indo em direção a cada um de vocês, a cada coração, a cada casa que se abre, para que nesse momento recebam de Deus a graça da cura da sua enfermidade e que a sua vida seja cada vez melhor. Assim, que a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Obrigado pela audiência. Continue sempre com a Rede Século XXI aqui na sequência Brasil Cristão. Um grande abraço. Até mais.